E aí, pessoal, aqui quem fala é Joséilton Invest e no vídeo de hoje irei trazer uma série nova para você, certo? Irei estar analisando fundos imobiliários e ações com vocês. Como é que eu faço para estudar os meus fundos imobiliários e minhas ações? Então segue a vinheta. Yeah. 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 Então, pessoal, qual fundo imobiliário eu trouxe hoje, tá certo? O fundo imobiliário que eu trouxe hoje aqui para a gente analisar é o HGLG11, tá? Que era da Credit Suisse. Só que a Credit Suisse foi vendida e quem vai assumir os fundos imobiliários da Credit Suisse é a Pátria Investimentos, certo? E muitas pessoas se preocuparam com isso, com essa mudança, tá? Muitas pessoas se preocuparam com essa mudança. Porém, eu trago para vocês que não precisa se preocupar, até porque as pessoas que estavam trabalhando para a Credit Suisse vai continuar trabalhando para Pátria Investimento, ou seja, nada vai mudar, apenas o nome daqueles que cuidava ali dos fundos imobiliários da Credit Suisse. Pessoal, antes da gente continuar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, sua família, é muito importante isso, e deixar o seu like, tá certo? Outra coisa, quero que vocês comentem aqui, tá? Quais fundos imobiliários ou ações que vocês querem que eu traga para vocês aqui para a gente analisar juntos se é uma boa ou não ação, o que fazer e como analisar, tá? Mas sem enrolação, vamos voltar para o nosso vídeo e ver aqui sobre o HGLG11, certo? Informações importantes que precisamos entender. Hoje, a cotação atual, tá? Na data que eu estou gravando esse vídeo, tá certo? É de R$ 165,69. Lembrando que o valor que foi colocado para ser negociado do HGLG11 foi de R$ 157, certo? Ou seja, ele está aqui bastante valorizado, certo? O dividendo yield aí nos últimos 12 meses é de 8,24%. O PVP está de 1,05%, como eu falei para vocês, certo? A cotação valorizou, óbvio que o PVP também vai aumentar. E eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui se esse PVP realmente condiz aí com o valor que a cotação está trazendo e se a gente deve se preocupar ou não com esse PVP, tá certo? Outra coisa que eu trago para vocês aqui é a liquidez diária. É um fundo imobiliário que tem liquidez diária suficiente aí para você comprar e vender suas ações, tá certo? E nos seus últimos 12 meses, ele teve uma valorização aí de 11%, tá certo? 11,13% para ser mais exato, tá? Lembrando que este fundo é um fundo de tijolo, certo? Por isso que precisamos entender essa questão do PVP. Eu, particularmente, observo mais o PVP, eu uso como métrica o PVP mais para os fundos de papéis, tá? Por quê, José? Porque os fundos de tijolos, ele, ao longo do tempo, tende-se a valorizar, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, que, por exemplo, antigamente o pessoal comprava um terreno para construir uma casa por um valor, vou colocar aqui, de 10 a 12 mil reais. Hoje, aqui pelo menos na região onde eu moro, é um terreno hoje você encontra 25, 35 mil reais, ou seja, com o passar do tempo, a sua valorização. Então, o fundo de tijolo eu não analiso tanto pelo PVP, tá? Observo sim, mas eu utilizo uma planilha para calcular o preço teto ali que eu posso pagar. Eu vou deixar aqui o link, tá? Para vocês no vídeo e deixar aqui no iCard o iCard para vocês sobre como analisar o preço teto do
fundo imobiliário. Lembrando que eu utilizo ali o método Gordon, tá certo? O segmento do fundo do tijolo é do segmento logístico, indústria e galpões, tá? A vacância ali está numa média de 8,80%. Eu observo bastante essa vacância, tá? Eu, particularmente, invisto em fundos imobiliários que tem no máximo uma vacância de 10%, tá? Ali minha tolerância é essa. E os rendimentos dele, por exemplo, no último rendimento dele aí, ele pagou R$1,10 por cota, tá? Dentro do HGLG, isso aqui eu trago dos relatórios que são colocados todos os meses do HGLG, eu observo como está o andamento da liquidez daquele fundo imobiliário. No caso aqui do HGLG, a liquidez do fundo imobiliário gradativamente vem crescendo. Como vocês podem observar aqui, ó, tem aqui do dia de abril de 2023 até março de 2024. E observem que a liquidez dele vem aumentando gradativamente. E isso é extremamente importante para nós que investem no HGLG, tá? Se você investe no HGLG, é muito importante você ler o relatório gerencial e tirar as informações necessárias. A liquidez é muito importante, porque se tem mais liquidez, é óbvio que existe mais negociações naquele fundo e é óbvio que você tem a segurança de comprar ou vender aquele fundo, porque se eu invisto um valor, é óbvio que se, por exemplo, dependendo da sua estratégia, você queira vender, tá? Por exemplo, eu uso uma estratégia para longo prazo, então não pretendo vender meus fundos imobiliários, tá? Mas eu desejo muito que ele valorize, porque se porventura aquele fundo mudou fundamentos, não faz mais parte do meu daquele motivo que fez eu escolher aquele fundo, eu quiser vender, eu vou precisar de liquidez para conseguir vender daquilo. Ou seja, quanto mais liquidez, melhor é para conseguir vender e ter o retorno daquele fundo imobiliário, certo? Então, a liquidez aqui gradativamente vem crescendo, isso é muito importante para a gente cotista, tá? Outra coisa de extrema importância é a vacância, pessoal. Pessoal, trago um ponto muito importante sobre isso, porque quando a gente fala de fundos de tijolos, o que vai dar a questão de rendimento, né, aluguéis, essas coisas, é se está sendo aquele local de um ponto estratégico para ser locado e se existe inquilino naqueles locais, né? É igual uma casa. Você só recebe dinheiro, se você alugar uma casa, você só recebe dinheiro daquela casa se tiver inquilino. Se não tiver, você só vai ter despesa e isso é prejudicial. Então, é muito importante a gente observar a vacância. E o que me fez comprar o HGLG foi justamente ele ter diminuído a sua vacância. Observem aqui que em abril de 2023, óbvio que isso são consequências de uma pandemia, né? Na pandemia, muitos fundos de tijolos fecharam devido ao isolamento, né? Óbvio. Porém, aqui, ó, de 2023 para 2024, reduziu bastante esta vacância, tá? Saiu de 20% para 9%, tá certo? E a tendência aí é diminuir mais, tá? Vocês observem ali que a gente trouxe 8,80%, 9% está na média aí da vacância, pelo menos na minha concepção, certo? Outra coisa é observar se aquele fundo tem alavancagem. O HGLG, ele vem diminuindo bastante a alavancagem, tá? Essa alavancagem, gente, é as dívidas que aquele fundo ele adquire, certo? Ou seja, a alavancagem aqui do HGLG é baixíssima, tá? 12% aí. Tem fundos imobiliários aí que tem alavancagem de mais de 50%, certo? Então, a alavancagem aqui do HGLZ é baixíssima, é de 12,2%. Os rendimentos que ele tem, dá para pagar suficiente isso. E para cair mais ainda, as dívidas do HGLG
vai diminuir muito lá para 2034, ou seja, daqui a 10 anos ainda. Ou seja, quanto menos dívida, mais também rendimento para nós cotistas, certo? Então, isso tudo você encontra dentro dos relatórios dos fundos imobiliários, tá? Uma observação: dividendos. Todo mundo aqui que investe em fundos imobiliários falar aqui bem especificamente para vocês, olho no olho, e a gente não pode ser hipócritas, tá certo? Todo mundo que investe em fundos imobiliários, é óbvio que espera uma boa valorização com o longo do tempo, sim, mas todo mundo que investe em fundo imobiliário é porque busca uma renda passiva todos os meses, né? Ou seja, o fundo imobiliário ali paga certinho todos os meses. Óbvio que se ele estiver ali dentro de suas observações e de suas estratégias para manter este pagamento todos os meses. Vocês sabem, vou pegar aqui um exemplo do Todd. O Todd já faz é um fundo imobiliário que já faz alguns meses que não vem pagando devido a algumas dívidas e devido a algumas coisas que ele fez lá de errado. E para quem investe no Todd tá no prejuízo, por isso que é muito importante a gente verificar o histórico de como está andando aquele fundo imobiliário. Então é por isso que eu estou trazendo aqui uma série de como analisar esse fundo imobiliário, se ele é bom ou não, tá certo? Então, quando a gente fala de dividendos, é porque a gente espera receber todos os meses uma renda, tá? Quando a gente investe um valor naquele fundo imobiliário, a gente compra cotas com esperança, ou seja, com a estratégia de receber dividendos todos os meses. Por isso que eu trago aqui para vocês o histórico, tá certo? Do fundo imobiliário. Trouxe aqui, né, o histórico máximo de 2019 a 2024, tá certo? Mas tem como a gente olhar bem antes, mas eu trouxe aqui de 2019 a 2024. E aqui é muito importante a gente verificar, principalmente aqui de 2020 a 2022, que era justamente aí na época da pandemia. Observe que mesmo com a vacância alta que estava, a gente trouxe ali sobre as vacâncias, mesmo com a vacância alta que estava de 20% do HGLG, ele nunca deixou de pagar seus dividendos, tá? Teve até aqui alguns picos maiores de dividendos que ele pagou em alguns meses. Isso foi devido a algumas vendas de alguns galpões que ele tinha, tá? E ele reduziu ali um pouco o seu portfólio para ter dinheiro, óbvio, no caixa para fazer outras movimentações, mas observa aqui que ele sempre pagou certinho e até em alguns meses pagou a mais, tá? Vem pagando sempre certinho e vem aumentando ao longo do tempo, tá certo? Então é muito importante a questão dos dividendos. E outra coisa que é muito importante quando a gente fala de fundos de tijolos é o portfólio. Se ele tem um portfólio grande, né? Porque aí isso dilui o risco. Imagina aí se o HGLG tivesse apenas um imóvel em Santa Catarina. Ou seja, o dinheiro que você estava colocando ali, ou seja, o dinheiro que você está colocando ali teria um risco de 100%. Se você investisse R$ 100 ali e aquele prédio quebrasse, os inquilinos deixassem de pagar, você teria ali um risco de 100%. Você ia perder ali os seus R$ 100. Ou seja, o portfólio do HGLG, ele é bastante diversificado, tá? Por isso que eu tenho ele na minha carteira também, devido a essa diversificação. Observe aqui que ele tem 15 imóveis em São Paulo, 4 imóveis em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina. Ou seja, ele é muito diversificado, gente, tá? São Paulo é considerado aí um polo muito industrial, onde todo mundo visa ali emprego, entre outras coisas, tá certo? E aqui embaixo eu trouxe alguns, né, de tantos outros dos portfólios aí, alguns prédios, né, alguns galpões que o HGLG tem, tá? E José Hilton, como é que sabe se esse fundo está caro ou não? Lembra que eu falei do PVP? O PVP
do HGLG, que eu não observo muito para fundo de tijolo. Então, como eu já falei para vocês que deixei o vídeo aí para vocês sobre o método Gordon, qual preço eu pago, né? Até onde eu pago, qual valor até onde eu pago do HGLG, tá? Eu tenho alguns outros aqui que eu utilizei para o vídeo anterior, mas eu vou destacar aqui para vocês o HGLG, tá certo? Este aqui é o preço teto que eu pago. Esse é o preço máximo que eu pago devido a quê? Ao rendimento que ele me traz, certo? Então, até R$ 165,24, vou arredondar aqui para 25 centavos, eu pago ali, eu compro, ou seja, eu invisto no HGLG. Acima disso, para mim, está muito caro, tá? Eu espero ter uma caída. Meu preço médio dele está a R$ 157,00. Eu só tenho apenas um fundo, eu tenho que investir mais nele. Mas, aproveitando o valor que ele está hoje, que está em R$ 165,16, se eu não me engano, como eu falei para vocês, então ainda dá para investir no HGLG, tá? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários se vocês querem algum fundo imobiliário específico, deixa aí no comentário que estarei preparando esse vídeo para vocês, tá? E não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, tá certo? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!